Boa noite, muita paz, muitas bênçãos para nós nesse estudo dessa noite, que possamos compreender com clareza a mensagem de Emmanuel e que nós aqui possamos transmitir da melhor forma, com muita tranquilidade. Vamos fazer uma prece para a abertura desse estudo. Pai amado, paz e luz em nossos corações. Agradecemos por mais esta oportunidade de estudarmos ensinamentos que, por certo, fazem a grande diferença em nossas vidas, iluminando a nossa alma, dando-nos clareza de entendimento e proporcionando paz e tranquilidade e confiança nesse caminhar à luz do Evangelho. Paz e luz. Muitas bênçãos para todos nós. Que assim seja. Bom, o estudo dessa noite está no livro Palavras de Vida Eterna e o título do estudo é Divinos Dons. É muito interessante, inclusive esse tema é abordado por Emmanuel em várias circunstâncias e em mais de um livro. Então, deve ser de muita importância e espero que possamos, então, fazer jus a esse estudo. O estudo de Emmanuel, como sempre, tem base em algum versículo bíblico, do Evangelho principalmente, e o versículo é: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. É uma carta de Paulo a Timóteo, é o segundo livro de Timóteo, e o capítulo 1, versículo 7. Só esse título aqui, ou só esse versículo já é bem interessante, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Já nos remete a um entendimento bem resumido, e vamos tentar levar com mais detalhes ao longo desse tempo, que é: não precisamos ter temor, medo, receios, porque Deus nos proporciona fortaleza de amor e moderação. Vamos seguindo então, ou começando a reflexão. O texto de Emmanuel tem como referência palavras de Paulo, como já coloquei, como consta sua carta a Timóteo. E repetindo então o versículo: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Como podemos entender as palavras de Paulo? Qual mensagem e ensinamento pretendera oferecer a Timóteo? Logo no início, o apóstolo faz referência ao temor, afirmando que, aspas, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Afirma que todos somos dotados da capacidade de desenvolver em nós os dons divinos da fortaleza, que é valor moral, do amor, que é serviço incessante no bem, e da moderação, que define equilíbrio. Paulo se utiliza do exemplo de um trabalhador que viria a receber seu salário sem ter desenvolvido com responsabilidade a tarefa que lhe foi destinada, confiante no recebimento sem esforço. Se viermos a agir da mesma forma, quanto a não sermos responsáveis na nossa jornada, estaríamos abrindo mão de uma oportunidade importante, essencial para o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Muitas vezes nós cumprimos tarefas, mas nem sempre nos detemos no que aquelas tarefas representam para nós. O que pode nos proporcionar de aprendizado e qual é o nosso nível de dedicação e de cuidado nesse cumprimento. As tarefas que nos são oferecidas ao longo de nossas vidas têm um papel de grande importância, entre inúmeras oportunidades, desenvolver em nós qualidades, capacidades intelectuais, competência no exercício das tarefas que eventualmente surgem durante
nossa caminhada. Então, esclarecendo mais a importância dessas tarefas ou dessas oportunidades e desses nossos exercícios durante a vida. Alerta-nos Emmanuel que poderíamos até mesmo desfrutar de vantagens terrenas, mas viríamos a nos manter na sombra da ignorância. O objetivo maior ao recebermos essas metas a cumprir é que aprendamos e que venhamos a exercitar o aprendizado que já adquirimos e saber exatamente o que nós podemos aprender com isso, que é essa questão das capacidades intelectuais. E nesse exercício nós ampliamos a nossa competência no exercício dessas tarefas e de outras que vão acontecendo, porque à medida que nós aprendemos algo, nós sempre temos algo a acrescentar ao aprendizado seguinte. Então, aproveitamos ensinamentos acolhidos em nossas vidas e esses ensinamentos, essas tarefas que cumprimos, esse aprendizado que elas nos trazem, faz com que nós tenhamos mais competência no exercício que vem depois para nós. Acrescenta Emmanuel o fato de vir a gerar clima de medo, resultando em nós eventual incapacidade de seguir em frente na busca por novos e importantes caminhos. Medo de quê? Nós temos medo, sim. Medo, será que eu vou cumprir? Será que eu vou dar conta do recado? Será que eu vou ter condições de praticar esses ensinamentos? Será que estou fazendo o exercício, fazendo essa tarefa, cumprindo essa tarefa de uma forma correta? Várias dúvidas nos ocorrem e é bom que nós tenhamos mais firmeza de propósito e mais segurança, né, nesse caminhar. Sentirmos fortes e determinados em prosseguir nossa jornada com coragem, amor e moderação. Então, citando aqui um texto do estudo a que nos referimos, talentos de que o Senhor te investiu a favor do próprio aperfeiçoamento. Seguirás para diante na terra com a luz do coração e a paz da consciência. É interessante essa frase, não é? Talentos de que o Senhor te investiu. Quando chegamos aqui a cada encarnação, nós trazemos aqui talentos. Esses talentos são enriquecidos a cada encarnação ou a cada momento em que aprendemos e exercitamos esse aprendizado. Então, o Senhor nos proporciona essa oportunidade do aprendizado, do exercício e do aperfeiçoamento. Então, quando nós conseguimos cumprir essa tarefa, como diz aqui o texto, seguirás para frente na terra com a luz do coração e a paz da consciência. Seguimos nossa jornada terrena aprendendo lições, exercitando nosso aprendizado da forma que nos é possível e, se observadores ao que nos ocorre, verificamos se efetivamente aprendemos algumas lições e o quanto resistimos às intempéries a que somos submetidos. Precisamos avaliar. É sempre uma reavaliação a cada dia, a cada momento. Será que eu estou cumprindo corretamente? Será que eu estou conseguindo aprender aquilo que eu estou precisando aprender? Será que eu estou exercitando essas tarefas no dia a dia e demonstrando estar aprendendo e estar sendo fiel às propostas que provavelmente fizemos antes de vir ao planeta? É a nossa busca pela consciência ou pela conscientização. As dificuldades que nos são apresentadas ao longo de nossas vidas não são obstáculos intransponíveis, são exercícios de aprendizado e de enriquecimento da nossa capacidade de realizar algo e de compreendermos e termos mais entendimento àquilo que está nos proporcionando, porque aquilo está proporcionando aos nossos ensinamentos. Em um livro Medicina da Alma, de Joseph Gleiber, refletindo sobre dor e sofrimento, nos fala que a dor tem várias procedências e coloca duas em especial:
para nos proporcionar uma panorâmica sobre o assunto, dor, como resultado natural do processo evolutivo e dor, resgate. Então são duas abordagens. Dor como resultado natural do processo evolutivo é a dor resultante do esforço para superar as imperfeições nas manifestações do nosso temperamento e tendências, a busca pelo nosso melhoramento espiritual e moral. Queremos progredir moral e espiritualmente, mas ainda nos sentimos frágeis para vencer deficiências ainda existentes em nosso perfil moral. Surge então o sofrimento resultante dessa dor. Nós estamos sempre buscando, quando nós temos essa visão, essa percepção de que queremos e precisamos evoluir, nós colocamos alguns objetivos, algumas metas a cumprir. E quando nós não conseguimos, aí nós ficamos sentindo dor. A dor porque nós não estamos conseguindo alcançar a meta. E então aqui, nessa reflexão, mas ainda nos sentimos frágeis para vencer deficiências ainda existentes em nosso perfil moral. Surge então, como a gente já disse, sofrimento resultante dessa dor. Joseph Kleber, o autor desse livro Medicina da Alma, compara esse processo com o esforço de um verme e empreende para vencer os obstáculos desde as entranhas da terra, em direção à luz dos raios de compreensão, compaixão, amor, da proximidade cada vez maior do exercício do Evangelho em nossas vidas. Então essa é a nossa luta, ou essa nossa busca pelo nosso enriquecimento, pelo encontro com a luz dos ensinamentos maiores do Mestre. Ele está comparando então com o esforço que um verme lá na parte mais profunda da Terra procura buscar a luz, né, que está já na parte mais superior desse local. Então, quando nós buscamos esse entendimento, esse crescimento espiritual e moral, e temos dificuldades, mas nós estamos caminhando em busca da luz. Essa comparação é muito interessante, não é? E com relação à dor, resgate. Ao longo de nossa existência em corpo, cometemos vários deslizes da mais variada ordem. Chega o momento em que tomamos consciência dos nossos erros e, de alguma forma, intencionalmente ou não, somos submetidos a situações que visam a corrigenda necessária. Então, quando nós tomamos consciência dos nossos erros, é um momento muito importante, porque é o momento em que cai a verdade assim aos nossos olhos. Nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer e precisamos reconhecer os nossos erros não como uma forma de desânimo, de perder a vontade, de desanimar, não. Vamos acolher esses erros ou reconhecer esses erros como uma forma, uma oportunidade para a gente exercitar mais o aprendizado, reconhecer a nossa fragilidade, mas na busca do transpor esse caminho, esse obstáculo e vencer esses limites e buscarmos encontrar a luz cada vez que brilha mais a cada momento que conseguimos chegar mais próximo dela. Somos submetidos a experiências que irão proporcionar oportunidades de reflexão, refazimento de nossas ações, resgate do ser espiritual que, como disse Jesus certa vez, tem a luz divina em si. Quando nós conseguimos ter essa consciência dos nossos deslizes e compreender o porquê que aconteceram e de que forma podemos vencer esse obstáculo e encontrarmos a luz, e quando nós conseguimos alcançar esse patamar que certamente Jesus gostaria que alcançássemos, nós teremos a luz divina em cada um de nós. É a ação corretiva da lei harmonia universal. Aqui damos o nome de karma ou lei da ação e reação. Reajustamento do comportamento humano como reforma do ser que promoveu o desequilíbrio. E esse é o nosso caminhar. É o reconhecer, é o aprender, a busca
dessa elevação em direção à luz, e quando chegamos nesse ponto, nós caímos na realidade e vamos buscar então a forma melhor de reforma do ser que somos. Muitas vezes ouvimos que para nos elevarmos espiritualmente precisamos sofrer, ou até mesmo que sofrer é final de elevação. É um equívoco pensar assim. A dor ou o sofrimento são sinais que nos despertam para a consciência de que algo está ou esteve errado conosco. São como indicadores para um caminhar de reconstrução de uma vida que em um passado recente ou remoto esteve em desarmonia por atitudes inadequadas da nossa parte. Porque creio ser bem importante para a gente ficar bem consciente. A dor ou o sofrimento são sinais que nos despertam para a consciência de que algo está ou esteve errado conosco. São como indicadores para um caminhar de reconstrução de uma vida que em um passado recente ou remoto esteve em desarmonia por atitudes inadequadas de nossa parte. As experiências que vivenciamos, se bem conduzidas e bem aproveitadas como aprendizado, certamente irão promover a grande mudança de que necessitamos para acertar o nosso caminhar e alcançar o nosso aprimoramento moral e espiritual. Lembrando mais uma vez a passagem que Emmanuel nos oferece no estudo sobre divinos dons, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O andar nos dons do Cristo remete ao entendimento de que precisamos aprender com o mestre de amor e da renúncia. À medida que aprendemos e nos aperfeiçoamos, disponibilizamos nosso ser, o eu espiritual, a ser ocupado e enriquecido pela graça divina. Lembrando uma passagem de Paulo em Efésios 4:7. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. É isso. Precisamos estar conscientes, buscarmos esse entendimento. O que esses dons do Cristo podem nos proporcionar à medida que nós passamos a ter mais consciência dos nossos atos e dos ensinamentos do Mestre, do alerta que ele nos traz ou nos trouxe e que podemos encontrar nos Evangelhos. É muito importante que a gente tenha consciência disso e possamos, então, iluminar mais o nosso caminhar nessa jornada terrena. Muito grata por essa oportunidade maravilhosa do estudo e de poder estar aqui com vocês, ainda que virtualmente, para falar um pouco desse entendimento, desses ensinamentos do nosso Mestre maravilhoso. É uma oportunidade de, mais uma vez, nós lermos, buscarmos novos entendimentos e trazer para vocês com esse carinho que eu tenho por todos aí, e carinho muito grande por esse trabalho. Muita paz e muitas bênçãos para todos nós. Vamos então encerrar com a nossa prece final. Mais uma vez, Pai de amor e de luz, agradecemos por tudo que recebemos, oportunidades de aprendizado, oportunidades de ações, aplicando os ensinamentos que recebemos. Temos esse acesso aos ensinamentos do Mestre em nossas vidas. Textos que foram deixados para nós pelos apóstolos e por tantos seguidores do Mestre, em que podemos ler, refletir sobre cada momento, aprender, apreender e buscar aplicar em nossas vidas e compartilhar, porque precisamos aprender mais e mais a compartilhar e não guardarmos só para nós. Estamos todos numa mesma jornada, seja nesta ou em outra encarnação, mas uma mesma jornada de convívio, de paz, de busca,
cada vez mais tenhamos força, coragem, determinação na busca por esse aprendizado e, mais do que aprender, que nós tenhamos em nós uma proposta muito importante, que é o compartilhar aquilo que aprendemos, não guardarmos só para nós, que saibamos disso, que estamos aqui, compartilhar, para aprender e oferecer o que aprendemos da melhor forma possível. Paz e luz em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus.